Olá, amigos da TV Sistec, a todos minhas saudações. Eu sou Kleber Duval e a partir de agora sigo com vocês em mais um TJS. E vamos então conferir os destaques desta edição. Suspeito de matar adolescente a tiros é preso após ser denunciado por tráfico de drogas em Manhuaçu. Nessa data, durante o patrulhamento tático móvel, recebemos informação anônima dando conta da prática do tráfico de drogas na escadaria da rua Antônio de Parra, no bairro São Vicente. E diante dessa informação, estabelecemos uma estratégia onde foi feito um cerco ao imóvel. IBGE abre processos seletivos complementares para o censo 2022. De acordo com o outro edital divulgado nesta quarta-feira, também estão abertas 133 vagas para agente censitário de informática e administração. E veja também como a população de Caratinga tem descartado o seu lixo, de forma consciente ou desleixada. Este será o tema de meu comentário de hoje na coluna Direto da Redação. Especialmente em finais de semana e em alguns feriados, Caratinga se torna palco de um festival. Mas não é festival de música, nem de gastronomia e nem de qualquer outra coisa que se possa apreciar com prazer. Infelizmente, o festival que temos aqui é o da sujeira. É que nas datas citadas, não são poucos na cidade que colocam lixo na rua, mesmo sabendo que o caminhão de coleta não vai passar. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Muito bem, amigos, estamos de volta então com o TJS. Após denúncias anônimas da população, um jovem foi preso por tráfico de drogas em Manhuaçu. Com ele, a polícia apreendeu alguns entorpecentes e outros materiais. Em conversa com a PM, o rapaz assumiu ter participado de um assassinato registrado na última segunda-feira no bairro São Vicente. O repórter Miguel Braz tem mais informações desse caso. Olá a todos que acompanham a programação da TV Sistec. Este jovem foi preso no início da noite desta quarta-feira em Manhuaçu, após a polícia ser informada sobre a movimentação do tráfico de drogas. As equipes foram ao local e quando o rapaz viu os militares, ele dispensou um pote de plástico e pulou um muro. Durante as buscas, a polícia encontrou alguns entorpecentes dentro deste pote de plástico e uma balança de precisão também foi apreendida. O rapaz foi preso. Em conversa com os militares, ele assumiu a autoria de um assassinato ocorrido na última segunda-feira no bairro São Vicente, também em Manhuaçu. A vítima foi um adolescente de 17 anos que foi morto com 8 disparos de arma de fogo. O sargento Danilo dá mais detalhes sobre esta ocorrência de quarta-feira. Nessa data, durante o patrulhamento tático móvel, recebemos informação anônima dando conta da prática do tráfico de drogas na escadaria da rua Antônio de Parra, no bairro São Vicente. E diante dessa informação, estabelecemos uma estratégia onde foi feito um cerco ao imóvel, sendo que os militares, ao entrarem no beco que dá acesso à casa, um indivíduo com o cabelo na cor roxa empreendeu fuga, largando para trás um pote plástico, o qual continha 7 buchas de maconha, 4 papelotes contendo crack e uma balança de precisão. O indivíduo pulou o muro, deixou cair novamente um segundo tablete de maconha, o qual foi localizado pela cadeira de faro Cacau. Esse indivíduo foi interceptado, sendo contido pelas munições que se encontravam nos fundos da casa. Então, ao ser entrevistado, o indivíduo assumiu a propriedade do material e foi preso pelo tráfico de drogas. Ao ser entrevistado, considerando que esse indivíduo figura como suspeito na prática de homicídio ocorrido no dia 23/5 agora, ele foi dialogado, perguntado a respeito, sendo que durante essa entrevista o indivíduo veio a confirmar a prática do homicídio, inclusive relatando que teria feito os disparos e apontando um segundo suspeito, no qual já se encontra preso. Então, a Polícia Militar segue fazendo o seu trabalho, segue contando com o apoio da população e a polícia enfatiza que todos os esforços
operacionais repressivos serão envidados para o combate a grupos que insistem na manutenção da violência como forma de se estabelecer na traficância de drogas na nossa cidade. Então, mais uma pessoa retirada de circulação, indivíduo esse de periculosidade considerável, o qual participou da prática deste último homicídio e será agora entregue à justiça para responder pelos seus crimes. A Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, cumpriu o mandado de prisão expedido contra um homem de 24 anos, investigado por tentativa de homicídio em Peçanha, região do Rio Doce. Durante buscas na casa do suspeito, policiais localizaram uma arma de fogo e um celular. O crime ocorreu no último dia 14, no campo de aviação da cidade, ocasião em que o suspeito desferiu uma facada na vítima de 17 anos. O adolescente só sobreviveu porque o investigado foi impedido por outra pessoa de continuar com os golpes. Após investigações, foram expedidos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão pela Justiça contra o acusado. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. O IBGE abriu hoje processos seletivos complementares visando a contratação temporária de profissionais em 159 municípios de 15 estados para atuar no censo 2022. Há 220 vagas, sendo 56 para agente censitário municipal e 164 para agente censitário supervisor. A remuneração mensal varia conforme o cargo. Segundo o edital, agentes censitários municipais receberão R$ 2.100 e agentes censitários supervisores R$ 1.700. Também são previstos benefícios como auxílio alimentação e auxílio transporte. Das 220 vagas, 60 são reservadas para pessoas pretas ou pardas e 18 para pessoas com deficiência. Os interessados precisam ter ensino médio completo e devem se inscrever até o dia 1º de junho, por meio do formulário online no portal do IBGE. Não há cobrança de taxa. De acordo com o outro edital divulgado nesta quarta-feira, também estão abertas 133 vagas para agente censitário de informática e administração. As vagas podem ser feitas em 114 municípios, em 14 estados, e a remuneração atinge R$ 1.700. Os candidatos têm até o dia 31 de maio para se inscreverem e também a exigência de ensino médio completo. Considerando os dois processos seletivos abertos, o IBGE está ofertando ao todo 353 vagas. A jornada de trabalho é 40 horas semanais para todos os cargos, sendo 8 horas diárias. As contratações terão duração de até 5 meses. A seguir, como a população de Caratinga tem descartado o seu lixo, de forma consciente ou desleixada? Este será o tema de meu comentário de hoje na coluna Direto da Redação. Muito bem, amigos, estamos então retornando com o TJS. Lixo colocado na rua em horário ou dia não adequado. Este é um problema com o qual Caratinga vem se deparando há um longo tempo. Por que devemos nos preocupar com essa questão? Confira em meu comentário de hoje na coluna Direto da Redação. Especialmente em finais de semana e em alguns feriados. Caratinga se torna palco de um festival. Mas não é festival de música, nem de gastronomia e nem de qualquer outra coisa que se possa apreciar com prazer. Infelizmente, o festival que temos aqui é o da sujeira. É que nas datas citadas, não são poucos na cidade que colocam lixo na rua, mesmo sabendo que o caminhão de coleta não vai passar. Assim, aos domingos, por exemplo, é comum vermos aquele show de sacolas com toda a sorte de resíduos deixadas a céu aberto durante horas e horas, até o dia seguinte, quando então a turma da limpeza urbana fará o seu trabalho.
Um show, diga-se de passagem, que os mais comprometidos com as regras de boa convivência social certamente não aplaudem. Deixar lixo mofando na rua por desleixo e negligência em relação aos horários de coleta, até mesmo em dias úteis, é uma prática que temos visto em Caratinga há um tempão. Será que quem tem esse costume sabe do mal que está fazendo? Talvez até saiba, mas parece não estar muito preocupado com o mau cheiro provocado pelo material orgânico em decomposição, com os ratos e baratas que aparecerão para o banquete, ajudados por cães vadios que rasgam as sacolas plásticas e ajudam a espalhar a lambança, com o risco de proliferação de doenças, com o entupimento de bueiros em caso de chuva, com a poluição visual e até com acidentes que a situação pode causar. Lixo espalhado pela calçada pode fazer alguém escorregar e se machucar, uma criança ou um idoso talvez. Sem falar que o pedestre, para se livrar de um passeio cheio de porcarias, pode ser obrigado a caminhar determinado trecho pela rua, arriscando-se a ser até atropelado. É certo cobrar das autoridades a correta prestação de serviços, e as nossas têm dado conta do recado nesse setor. Mas podemos e devemos também contribuir fazendo a nossa parte. É claro que para muitos que trabalham o dia todo, pode não ser tão fácil se lembrar desse tipo de compromisso e até ter tempo para ele. Mas com um pouco de esforço, se consegue sim. E se perdermos a hora, guardar o lixo bem ensacado em nossas casas mesmo, até quando pudermos depositá-lo na rua para o seu recolhimento no horário e dia corretos, não vai matar ninguém, não é? Não custa lembrar que na internet se consegue facilmente os horários de coleta do lixo em Caratinga. Tudo é uma questão de consciência. Uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta crescimento da hipertensão entre os brasileiros. A doença não apresenta sintomas no estado inicial e os cardiologistas recomendam alimentação saudável e exercícios físicos. O relatório do Ministério da Saúde mostra que o índice do diagnóstico médico de hipertensão, que era de 22,6% em 2006, subiu para 26,3% em 2021. A dona de casa, Maria de Souza, que mora em Brasília, é hipertensa. Tomo remédio direto, sem parar. Quando a gente sente ruim, a gente vem aqui nas meninas, elas olham a pressão, orientam a gente como é que a gente tem que fazer. A pesquisa da Secretaria de Vigilância em Saúde aponta um crescimento de quase 6% entre a população masculina. De acordo com o Sistema de Informação sobre Mortalidade, de 2010 a 2020, foram registradas 551 mil mortes por pressão alta, 292 mil mulheres e 258 mil homens. O monitoramento serve para direcionar a formulação de políticas públicas e planejar ações de combate à doença na área da saúde. A hipertensão pode ser silenciosa, sem sintomas. Ela não tem cura, mas pode ser controlada com o uso de medicamentos e uma vida saudável. Se não for tratada, a pressão alta crônica pode causar doenças cardíacas e acidente vascular cerebral. O SUS oferece tratamento especializado. A abordagem começa nas unidades básicas de saúde. Quando você não consegue resolver essa situação, você encaminha para uma unidade referenciada. Temos médicos especialistas, cardiologistas, que também vão cuidar do quadro de hipertensão. E os medicamentos controlados também podem ser adquiridos de graça por meio do programa Farmácia Popular. De cada 10 medicamentos que a gente vende hoje, de 5 a 6, normalmente é para hipertensão. Vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região nesta sexta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quinta-feira em Caratinga e região é de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 17 graus e a máxima de 29.
Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 14 e 27 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre os 14 e 28 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 14 graus e a máxima de 27. A seguir, denúncias de escândalos financeiros do Cruzeiro completam 3 anos e clube aguarda uma decisão da Justiça. Olá, amigos, estamos voltando com o TJS. O Cruzeiro, time de futebol de Minas Gerais, aguarda ainda uma decisão da Justiça acerca das irregularidades cometidas pela diretoria anterior do clube. A Polícia Civil ainda não finalizou a segunda fase das investigações. Os escândalos completam 3 anos. Um dia que entrou na história do Cruzeiro da pior forma possível. O torcedor, acostumado a ver o clube sempre nas páginas esportivas, também passou a acompanhar a Raposa nas páginas policiais. Infelizmente foi divulgado, todo o problema que acontecia na gestão passada entre Wagner Pires, Itai Machado e companhia, e Sérgio Nonato, dentro da gestão do Cruzeiro, daquilo que fizeram, contratos errados e tudo mais. Fazendo um crime, na verdade, no Cruzeiro. O Cruzeiro foi roubado, Bem lesado, O Cruzeiro saiu bem prejudicado e quem sofre é só o torcedor. As bombas que explodiram envolvendo contratos de jogadores maiores e menores de idade, cláusulas que prejudicavam o clube em contratos que beneficiavam dirigentes da época, destruíram a temporada celeste. A notícia daquele dia culminou em dezembro, com o rebaixamento do time. Os ex-dirigentes do clube em 2019, o ex-presidente Wagner Pires de Sá, o diretor de futebol Itair Machado e o diretor-geral do clube Sérgio Nonato, hoje não estão mais no Cruzeiro. Tudo que aconteceu antes, desde 2012 até 2019, eu falo de um intervalo de 7 anos, culminou para tudo que a gente viu no Cruzeiro nas últimas temporadas. Um fracasso financeiro, uma história realmente muito difícil do ponto de vista econômico, uma dívida explodir da forma que explodiu, ultrapassando R$1 bilhão. O que esse conselho fez, esses conselheiros que se diziam grandes conselheiros fizeram, foi apoiar uma administração que a gente via que tinha, depois quando nós percebemos, tinha diversas falcatruas, diversas irregularidades, e eles em nenhum momento eles tiveram o profissionalismo e mesmo a coragem de denunciar. Com o processo correndo em segredo de justiça, não é possível saber em que pé está a situação judicial dos denunciados por supostos atos de corrupção no Cruzeiro. Quem acompanha e também atuou nos bastidores do clube espera que as denúncias apresentadas naquele 26 de maio de 2019 não fiquem por isso mesmo. Infelizmente, os políticos não acordam para isso, favorecem as leis para as pessoas que agem com falcatruas e a gente fica revoltado, porque é uma situação que nos deixa muito triste, de saber que as pessoas fizeram o que fizeram no Cruzeiro e estão todas impunes. A esperança celeste agora é a manutenção do bom trabalho da Sociedade Anônima do Futebol. Desde dezembro, Ronaldo e sua equipe investem no clube e trouxeram um pouco mais de normalidade. A interrupção no caos administrativo permitiu um início promissor na Série B. Ronaldo é fenômeno, cara? É o cara. A realidade agora é bem diferente. A esperança é que as notícias ruins sejam cada vez menos presentes e que o clube possa retomar o caminho de páginas heróicas imortais em breve. Se não fosse a grandeza do Cruzeiro com a sua instituição, com a sua estrutura, com a sua torcida, o Cruzeiro já tinha falido, gente, pela situação que se encontrou, a pior situação financeira da história do futebol brasileiro. Então, e tudo isso que a gente chegou neste momento aqui agora, a única salvação que a gente teria era a SAF e a gente tem que abraçar. E ela tá chegando e tá mostrando, com a gestão do Ronaldo, que com eficiência dá para organizar a casa, Era só o mínimo a ser feito, E para você que está em busca de trabalho, confira agora as vagas de emprego disponíveis no Cine de Caratinga.
No Cine de Caratinga há vagas para ajudante de obras com experiência na carteira de trabalho, analista administrativo com experiência na carteira de trabalho e ensino superior completo, atendente de lanchonete sem experiência. Há vagas para auxiliar administrativo com experiência na carteira de trabalho. Vagas para auxiliar administrativo com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho e possuir domínio do Excel, conhecimento automotivo e CNH-B. Auxiliar de cozinha com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar de escritório com experiência também em vendas, mas pode ser fora da carteira de trabalho, possuir ensino médio completo e conhecimento básico de informática. Babá com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho. Há também vagas para balconista com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho, possuir ensino médio completo e CNH-AB. Consultor de vendas com experiência em vendas na carteira de trabalho e ensino médio completo. Cozinheiro de restaurante com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho. Empregado doméstico nos serviços gerais com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho desde que possua referência. Gerente de loja com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Gerente de caixa com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Há vagas também para mecânico de automóvel com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo, conhecimento básico de informática e CNH-B. Há vagas para motofretista com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho e possuir CNH-A. Vagas para nutricionista com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho e possuir ensino superior completo em nutrição. Operador de cobrança com experiência em atendimento ao público na carteira de trabalho e ensino médio completo. Servente de pedreiro com experiência na carteira de trabalho. Técnico em segurança do trabalho com experiência na carteira e curso técnico em segurança do trabalho. Vendedor de comércio varejista com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo, veículo próprio. Vendedor interno com experiência, comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil, ou agendando atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. E encerramos esta edição com uma notícia triste. Morreu aos 87 anos Catarina Miriam Mangeli Ferreira, mais conhecida como Miriam Mangeli. A informação sobre a morte foi repassada na manhã desta quinta-feira. Miriam Mangeli foi professora da Escola Professor Jairo Grossi e diretora da Fundação Educacional de Caratinga, FUNEC. Ela também atuava na área social e era muito conhecida na região. Miriam lutava contra um câncer. Seu corpo foi enterrado no fim da tarde de hoje em Belo Horizonte. O Grupo Sistec se solidariza com os familiares e amigos.